E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Nós vamos falar hoje um pouco sobre os quadriláteros, certo? Nós já falamos em aulas anteriores sobre os triângulos, que existem umas classificações, né, uns tipos de triângulos, tudo é triângulo, mas existe uma separação entre eles, né? Hoje a gente vai falar sobre os quadriláteros. E não qualquer quadriláteros, ou todos num geral. A gente vai trabalhar sobre os quadriláteros notáveis. Por que esse nome quadriláteros notáveis? Porque é o seguinte, são quadriláteros que a gente usa bastante, são bem conhecidos, tem algumas propriedades interessantes e importantes sobre elas, então a gente vai estudar esses quadriláteros. Basicamente, os quadriláteros se dividem em dois grupos, os quadriláteros notáveis, tá bom? Então, hoje tudo que eu falo sobre quadriláteros são os quadriláteros notáveis, tá? Eles se dividem em dois grupos, o grupo chamado de trapézios e o grupo chamado de paralelogramos. Eu estou aqui com um livro na minha mão, né? Que formato tem esse livro? Vocês sabem responder, é um formato retangular, né? Eu tenho aqui também um calendário na minha mão, olha a frente dele aqui, essa página aqui. Tem um formato retangular também. Se vocês olharem aí, onde vocês estão, olhem para o lado. Várias e várias coisas que nós temos no nosso ambiente é no formato retangular. E o retângulo é um dos quadriláteros notáveis e ele está na categoria dos paralelogramos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos fazer no quadro uns desenhos, anotar algumas coisas para que vocês fiquem aí bem entendidos sobre o assunto. Beleza? Vamos lá então sobre os quadriláteros. Começamos então pelos trapézios, certo? O que nós temos de característica importante sobre os trapézios? Os trapézios são os quadriláteros que possuem, olha aqui, um par de lados paralelos. Lembra o que é lados paralelos, né? Lados que não se encostam. Por exemplo, isso aqui não é paralelo. Se eu estiver bem retinho, os dois aí são paralelos, né? Esses lados são paralelos, são chamados de bases, são as bases do trapézio. Então o trapézio ele é um quadrilátero, é uma figura, um polígono, que ele possui duas bases. A base maior e a base menor. E esses dois lados, chamados de bases, eles são paralelos. Este é o símbolo de paralelo, né? Duas barrinhas significa paralelo. Então aqui eu leio que o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Tá? Então, no trapézio, nós temos apenas um par. Este par, né? Com esse forma um par de lados paralelos. Tá bem? Os outros dois lados não são paralelos. Tudo bem? É simples, é só isso. Tá bem? Lembrando também, claro, que todo quadrilátero ele possui quatro lados, ele possui quatro ângulos, possui duas diagonais, tá certo? Isso são características de qualquer polígono. Se você pega um polígono de 10 lados, ele possui 10 lados, 10 ângulos internos, 10 ângulos externos, possuem diagonais. Claro que vai aumentando daí, né? O número de diagonais. Tá bem? Vamos ver agora que para os trapézios existem três tipos de trapézio. Vamos conhecer? Vamos lá, ó. Trapézio escaleno. Lembra de triângulo escaleno? O que é o triângulo escaleno? Todos os lados diferentes. No trapézio escaleno, todos os lados diferentes. Tá? Lados e ângulos, tá bem? Porque o trapézio, na classificação de trapézio, tem um momento que ele fala de lados e tem momentos que de ângulos, mas é bem simples. Então, trapézio escaleno possui todos os lados e ângulos diferentes. Então, por exemplo, aqui ó, esta é a base, né? 9 centímetros. Aqui a outra base 7 centímetros. Este lado aqui, o BC, 5 centímetros. Esse lado AD, 6 centímetros. E esses ângulos aqui são todos de medidas diferentes uns dos outros. Tudo bem? Simples. Trapézio escaleno, tudo diferente. Beleza? Trapézio retângulo, bastante utilizado, tá? O trapézio retângulo, ele é muito conhecido e bastante usado porque ele tem dois ângulos retos. Lembrando aqui, né? Ângulos retos são os ângulos de 90 graus. E esses ângulos de 90 graus estão sempre indicados lá com o quadradinho e o pontinho, lembraram? Né? Então aqui, ó, o ângulo A e o ângulo ED, né? Eles são ângulos de 90 graus. Então reparem que aqui no canto ele quase que parece um retângulo, né? Se você esconder ele aqui, ó, parece um retângulo ali. Então ele forma aqui, ó, dois ângulos retos. Claro, os dois do mesmo lado, né? Não tem como ficar um ângulo reto aqui e outro aqui. Beleza? Triângulo, retângulo, dois ângulos retos. Vamos para o último tipo de trapézio, não triângulo, porque eu falei triângulo, né? Desculpa.
Próximo que temos próximo e último tipo de trapézio, trapézio isósceles. Já vou adiantar para vocês um dos mais utilizados, tá? Trapézio isósceles, o que tem o trapézio isósceles? Ele possui os lados não paralelos, esses que estão do ladinho, de mesma medida, mesmo tamanho, certo? Iguais, né? Então esses lados aqui, ó, AD e BC são do mesmo tamanho. Então, ó, o lado AD é igual, é do mesmo tamanho que o lado BC. Tá? Então essa é uma das coisas importantes que nós usamos sobre o trapézio isósceles. Além disso, ele também tem uma característica importante sobre os ângulos. Os ângulos da mesma base são de mesma medida. Ou seja, quem são os ângulos da mesma base? Aqui tem a base AB, né? Lembra que a gente chamou de base? Este ângulo e esse são da mesma base. Então eles são de mesma medida. Então eu posso afirmar que o ângulo A, que é aqui dentro, né? Ó, A, aqui é o B. O ângulo A é igual ao ângulo B. Aqui é o ângulo C e aqui o ângulo D. Então, o ângulo C e D, como são de mesma base, eles também são iguais, são do mesmo tamanho, são da mesma medida. Beleza? Fácil, né? O trapézio isósceles ele é bem conhecido, bem usado por causa dessas características aqui, ó. Dois lados iguais, né, do mesmo tamanho, e acontece que os ângulos da base são iguais. Esses dois são iguais, esses dois são iguais. Simples assim. Beleza? Vamos para os paralelogramos agora? Características gerais para todos os paralelogramos são essas daqui. Todos os paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos. Lembra que nos trapézios é só um par de lados paralelos, as duas bases, né? A de baixo e a de cima. Nos paralelogramos não. Os dois pares são paralelos, ou seja, de cima com o de baixo e desse lado com o desse lado. Tudo é paralelo, beleza? E para ficar mais fácil, a gente diz dois pares de lados paralelos. O que mais que sabemos sobre os paralelogramos? Os lados opostos são congruentes. Como assim lados opostos? Este e este são lados opostos. Esse quadro é um formato de retângulo, é um tipo de paralelogramo, né? Então, ó, este lado e este são opostos, são congruentes, são do mesmo tamanho. Então, se eu medir aqui, é igual a essa medida daqui. Assim como este lado e este lado são paralelos, são opostos e são congruentes, são do mesmo tamanho, tá? Então, este aqui é um formato de retângulo, ele cumpre essas condições aqui, ó. Outra coisa, os ângulos opostos são congruentes. Ângulos opostos, eu tenho um ângulo aqui, ó, este ângulo. O ângulo oposto dele, aqui. Esse é o ângulo oposto, são de mesma medida. E são, né? Porque aqui é 90, aqui é 90. Este ângulo e este são opostos, então eles cumprem aqui, ó. Ângulos opostos são congruentes, mesma medida. Para finalizar, as diagonais se encontram no meio. Se eu pegar aqui e riscar aqui, ó, de um vértice ao outro e aqui, fazer duas diagonais, elas vão se encontrar, né? Elas se encontram exatamente no meio, a gente diz às vezes no ponto médio. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma diagonal aqui e outra diagonal aqui, o pedacinho de baixo da diagonal é o mesmo tamanho do pedacinho de cima, no meio, exatamente no meio. Beleza? Vamos falar agora dos tipos de paralelogramos. São 4. Quadrado, retângulo, losango e o próprio paralelogramo. Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois, quadrado e o retângulo, tá bem? Vocês já conhecem, a gente só vai ver algumas curiosidades, uma definição mais matemática delas, tá bem? Então, o quadrado, o que tem de características? Cuidado o seguinte, aquelas 4 características que nós falamos no quadro anterior, elas valem para todos os paralelogramos, ou seja, vale também para o quadrado, vale também para o retângulo. Então a gente já fala lá no começo, explicando que ela vale para todos, para que não precise ficar repetindo o tempo todo isso. Tá bem? Então, ó, para o quadrado, a gente sabe que os lados opostos são congruentes, ou seja, este lado e este são iguais, este e este são iguais. Ângulos opostos são congruentes, este ângulo e este ângulo são iguais, este ângulo e este ângulo são iguais. Então, aquelas 4 definições, regras, valem para todos esses. Aqui a gente só vai colocar as especificidades de cada um, o que eles têm de realmente diferente, tá bem? Então, em relação ao quadrado, ele tem todos os lados iguais. Ótimo. Então, esses 4 lados aqui, ó, por isso estão todos com um risquinho, né? Se tem todos com um risquinho, quer dizer, todos são iguais. AB igual a BC, igual a CD, igual a DA. Todos os lados iguais. E, além disso, todos os ângulos são de 90 graus. Ângulos retos, né? Então, eles vão estar sempre indicados com o quadradinho e o pontinho. Beleza?
E no retângulo, o que diferencia o retângulo de um quadrado? É que a definição de retângulo, além dele ser um paralelogramo, ou seja, vale aquelas 4 propriedades anteriores que a gente viu, a definição que especifica ele tem que ser ângulos de 90 graus. Todos ângulos de 90 graus. Então aqui. Bom, como a gente viu lá nos paralelogramos, os lados opostos são congruentes. Então este lado é oposto a este, ao DC, então são do mesmo tamanho, um risquinho para os dois. Este lado é paralelo com esse, porque são opostos, né? Os opostos são paralelos e congruentes. Então, ó, este é congruente com esse. Por isso, 2 risquinhos para cada um. Tá bem? Olha que interessante, como é doida a geometria, como é uns negócios meio de louquinho, né? Eu posso afirmar que o quadrado é um retângulo. Sabe por quê? Qual que é a definição de retângulo? Ter ângulos de 90 graus. O quadrado tem isso? Sim, tem. Então, eu posso falar que o quadrado é um retângulo. Mas não posso falar que um retângulo é um quadrado. Por quê? A definição do quadrado é que tem que ter todos os lados iguais. E o retângulo não tem todos os lados iguais. Tá vendo? Interessante de pensar nisso, né? Vamos ver os dois próximos. Só falta mais 2 agora. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá então para finalizar. Paralelogramo e losango. O paralelogramo, eu costumo dizer para os alunos que é um retângulo torto. Imagina que você pega o retângulo lá, faz uma força assim nas 2 bases, né, de baixo e de cima, e dá uma empurrada para o lado assim, e dá uma entortadinha. É o losango, tá bem? É fácil de lembrar, tá? O que diferencia um losango de um retângulo? Eles são muito parecidos nas suas características. Esse lado de baixo é igual ao de cima, esse lado de cá é igual ao de cá. Esses ângulos opostos são congruentes, muito parecido com o retângulo. A diferença é que, para ser paralelogramo, os ângulos são diferentes de 90. Por quê? Se aqui eu colocar um ângulo de 90 graus, automaticamente todos os outros vão ser de 90 graus. E aí vai virar um retângulo. Tudo bem? Então a diferença de um retângulo para um paralelogramo é que o paralelogramo, os ângulos não são 90 graus. No retângulo são 90. Tudo bem? Losango, a famosa figura da bandeira do Brasil, né? O lugar que a gente mais lembra. Onde tem losango? Bandeira do Brasil. É difícil lembrar de outro lugar, né? Bandeira do Brasil. Então, ó, é a figura que temos aqui, tá? Características do losango. Todos os lados iguais. Tem uma característica em comum com o quadrado, né? Também tem todos os lados iguais. Além disso, quando a gente fala em losango, geralmente a gente usa as diagonais do losango. Elas são muito importantes. Tá bem? Até mesmo para desenhar os losangos a gente começa pelas diagonais, é muito mais fácil. Então, ó, esse lado, o AB, é igual ao lado BC, é igual ao lado CD, é igual ao lado DA. Curiosidade importante, as diagonais, quando elas se encontram, elas formam ângulos de 90 graus, tá vendo aqui, ó? Então, a diagonal AC e BD, elas se encontram aqui nesse pontinho, tá? E elas formam um ângulo de 90 graus. Tá? Isso é uma característica importante sobre o losango. Mas sabe de uma coisa? No quadrado também as diagonais se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Sabiam? Experimente pegar um quadrado aí, desenhar um quadradinho bem caprichadinho, desenhe as suas diagonais e mede o ângulo lá para você ver. Tem que dar 90 graus, se não deu, tá errado. Tá bem? Então isso faz nos pensar, mas eles não têm características muito parecidas? Os 4 lados são iguais, as diagonais formam ângulos de 90 graus. O que diferencia? No quadrado é obrigatório ter os ângulos de 90 graus. Né? Nos cantos, nos vértices, não nas diagonais. Nas diagonais sempre vai ter. Né? Já no losango não é obrigatório ter ângulos de 90 graus. E nem fala nada se pode ou não pode ser 90. Então quer dizer o seguinte, se eu pegar um quadrado, posso falar que ele é losango? Posso. Porque os lados são iguais? Sim. As diagonais formam 90 graus? Sim. Mas o contrário eu não posso. Eu não posso falar que todo losango é um quadrado, porque não tem ângulos de 90 graus. Beleza? Tranquilo? Viu como é legal? Fácil, né? Seguinte. Vocês têm uma pequena missão para concluir a nossa aula de hoje. Tá certo? Vocês vão aí na casa de vocês e vão procurar objetos que tenham formatos de quadriláteros. Pode ser trapézios, pode ser retângulos, que é bastante comum, né? Eu na minha casa eu dei uma olhada assim, nossa, tem um monte de retângulo, um monte de coisas no formato retangular. Pode ser no formato de quadrados e vocês vão postar junto com o resumo desse vídeo pelo menos uma foto de cada. Eu sei que
Por exemplo, o trapézio não é tão fácil de conseguir, o paralelogramo não é tão fácil. Mas pelo menos de um, dois objetos aí que sejam os formatos mais conhecidos, quadrado, retângulo, beleza? Fechado? É isso por hoje, valeu galera, até a próxima!